Bom dia a todos. Então, vou comentar com vocês, né, por que estudar vertebrados e o que caracteriza a sua diversidade. Então, os vertebrados são um grupo fascinante de animais, né? Quando a gente admira um guepardo e toda a sua potência de corrida e elegância de forma, né? Ou mesmo uma ave, como a arara e o seu corpo colorido e suas vocalizações barulhentas, né? E mesmo os anfíbios, né, como os sapos de flecha, com toda a sua diversidade de cores e a indicação das suas toxinas, né? Os lagartos com seus displays de acasalamento, né? Suas estratégias diferentes de forrageio ou senta-espera, ou um ativo buscador, né? Todos os peixes com sua diversidade de cores, em especial aqui, por exemplo, esse cangulo, que é um peixe recifal, né? Então, com suas diferentes formas e dietas e colorações, né? Até uma baleia, né, enorme, né? Quer dizer, tem tanto animais muito pequenos, mas animais muito grandes, né, com uma diversidade de modos de vida impressionante. Nós também somos vertebrados, né? E temos, né, vários aspectos do nosso esqueleto em comum, né, com vários, né, com quase todos os vertebrados. Né? Aqui eu também juntei uns crânios de nossos ancestrais, né, humanos, né, e aí também chamando atenção para que todos esses crânios foram descobertos no Quênia, né, e uma viagem no ano retrasado eu tive a oportunidade de conferir todos eles no museu de Nairobi. Além disso, os vertebrados são facilmente encontrados na natureza, né? Aqui, uma visualização de botos, né? Numa praia em Cananéia, né? Ou um cachorrinho do mato, aqui na APA, né? Durante um percurso numa estrada de terra à noite, como animais atropelados, né, que a gente vê frequentemente, né, como esse gambá de orelhas pretas, que ocorre aqui, ou mesmo fezes, né, como as fezes de capivara, né, que são encontradas lá no Parque do Taquaral, enfim. E pegadas aqui, pegadinhas de gambá, né, numa areia fina. Né? Então, vários desses aspectos, vestígios ou os vertebrados em si, podem ser facilmente encontrados na natureza, né? Além disso, a gente tem laços biológicos, históricos, sociais, culturais e econômicos com os vertebrados. Eles fazem parte da nossa vida desde as pinturas rupestres nas cavernas, pelos homens pré-históricos, relacionadas a atividades, muitas vezes a atividades de caça, né? Também como ícones e animais admirados, de acordo, né, com, nesse sentido, endeusados, né, até a parte de animais extintos, né, mostrados em selos, ou no cotidiano, né, de uma vida agropecuária, de levar, né, o gado para novos pastos, ou mesmo no caso dos indígenas, né, pequenos animais de estimação, ou mesmo para obtenção de penas, né? Nossos animais domésticos, como gatos e cachorros, que fazem
parte companhia, né, das nossas vidas, os beija-flores e as garrafinhas de água com açúcar, até situações dessas, como no Largo do Rosário, em que houve épocas em que tinham muitos pombos, né? E aqui a gente tem as duas filhas do professor Wesley. Agora ele precisa fazer as fotos com os netinhos, né? Até questões de danos, né? Como no caso desse avião, né? Que deu uma trombada com alguns animais voadores, como muitas vezes urubus ou garças, né? E que causam transtornos à aviação. Mas o que forma um vertebrado, né? Como que a gente define? Isso é um vertebrado, não é um vertebrado? Pelos aspectos da arquitetura básica, principalmente embrionária, né? Em que ocorre uma notocorda, né? Que vai estruturar o corpo, né? Ao longo, né? Dessa notocorda, um cordão nervoso dorsal, né? E um tubo digestivo, um tubo alimentar, né? Com boca, ânus, né? E um tubo que liga todas essas duas pontas, né? Então, essa arquitetura básica aparece nos embriões, tanto dos peixes, como dos répteis, como das aves, como de nós mamíferos. Essas características basais distintivas dos vertebrados aparecem também, em parte, né, em outros animais, como a larva do anfióxo, né, que então tem também a notocorda, o cordão nervoso dorsal, fendas branquiais faringianas, né, aparece também na larva de uma assídia, né, como vocês podem ver nessa ilustração, e também em larvas, por exemplo, daqui já da lampreia, né? Então mostrando novamente o cordão nervoso dorsal, notocorda e as fendas branquiais faringianas, né? Até um anfíbio, uma larva de anfíbio, né? Já também com as mesmas características distintivas, né? E depois, a partir das lampreias, os vertebrados propriamente ditos, né? Tem a coluna vertebral também. Então, em que a notocorda é gradativamente, por assim dizer, sobrepujada por vértebras, inicialmente pouco articuladas e depois vão se articulando cada vez mais. Então, aqui a gente pode fazer uma boa lista dessas características derivadas que distinguem todos os vertebrados, né? Então, 2 pares de apêndices locomotores, quer sejam nadadeiras, peitorais e pélvicas, ou membros dianteiros e posteriores, né? Que podem ser ausentes em alguns grupos, como serpentes. Tecidos de revestimento externo, que pode ser modificado em estruturas especiais, tanto escamas, penas, pelos. Metamerismo no sistema esquelético, muscular e nervoso. Cavidade celomática revestida por um epitélio e dividida em 2 a 4 compartimentos. Esqueleto interno desenvolvido de cartilagem ou osso, separado em axial, no caso de crânio, vértebras, costelas e mesmo externo, e apendicular, as cinturas e os apêndices, cinturas escapular e pélvica, né, e apêndices, membros anteriores e posteriores. O cérebro desenvolvido e protegido por um crânio,
isso já desde a base, cordão nervoso protegido por vértebras, como eu disse, é uma coisa que vai ocorrendo, né, paulatinamente, por assim dizer. Órgãos do sentido desenvolvidos e localizados geralmente na cabeça. É interessante essa já desde o início do surgimento dos vertebrados, né, que o cérebro tem 3 partes, né, e que vai então organizar essa parte de órgãos do sentido. A gente vê isso na próxima aula. O sistema respiratório, brânquias ou pulmões, né, no sentido de extrair o oxigênio da água ou do ar. Um sistema circulatório fechado, com coração ventral e artéria dorsal mediana, né, que vai permitir a distribuição do sangue ao longo do corpo. E sistemas excretor e genital relacionados, utilizando dutos comuns. Em relação aos outros grupos, né, os craniata vertebrata sempre foram considerados como tendo como raiz, né, o grupo dos anfioxos, o cefalocordata. E acho que de alguns anos para cá, então, com uma análise mais acurada, incluindo a parte genética, né, se descobriu que, na verdade, nós somos mais relacionados com as assídias. É interessante porque as assídias, na verdade, como adultas, são sésseis, né, mas a estrutura das larvas móveis, né, é muito parecida, né, com a nossa estrutura original. Bom, e quantos vertebrados existem? Isso é uma coisa que a gente procura atualizar todos os anos, né? E aqui vocês veem, por exemplo, que a gente pode consultar o Reptile Database, ou pode tem publicações como o Birding et al., no caso dos mamíferos, né? Tem um Amphibia Web, que é bastante atualizada sempre, né? E no caso dos peixes, a gente consegue dados no Fishbase. Então, aqui vocês têm os números nas cores relacionadas a essa atualização, e como vocês veem, é diferente um pouco, né, dos valores, né, de uns tempos para cá. Então, desde que a gente começou a dar essa aula, usando essa pizza do Vida dos Vertebrados, né, aqui no caso originalmente então de 2003, né, veja que nesses 17 anos como aumentou muito, né, o número de espécies de peixes, né, e agora mesmo recente já, né, sempre tem novidades, né, então aqui de 8.000 para 10.000, de 6.000 para 7.000 para 8.000, né? Então mostrando, né, quantas espécies ainda estão sendo descobertas, né, dentro dos vários grupos, e não são só os miúdos, muitas vezes animais graúdos. Por outro lado, os vertebrados são relativamente pouco diversos, né, se a gente comparar com os outros grupos, né? Então, claro, insetos, se eu colocasse assim, uma escala que incluísse os 5 milhões, a gente não ia conseguir ver nenhum das outras colunas, né? Então, né, isso aqui tem uma quebra, obviamente, né, porque isso vai a 5 milhões. Né? Mas outros grupos ainda, sabe, tem 500.000 espécies previstas para serem descritas, né? Então, mostrando como a gente ainda conhece pouco da riqueza animal e vegetal também, né? Então, os vertebrados ali naquele cantinho pequeno, né? Bom,
Aqui a gente tem um pouco da proporção de espécies descritas e não descritas em mais detalhe para os vertebrados, né? Essa também pode ser atualizada, pelo menos no caso das espécies descritas, né? Então, a gente teria, né, esses novos números. Veja que no caso de répteis, entre aspas, a gente já tem mais espécies descritas do que as previstas, né? Aqui a gente já está alcançando, mas isso significa que provavelmente as não descritas estão sendo jogadas ainda mais para o alto, né? E no caso de mamíferos, veja que a gente já ultrapassou o que era, por assim dizer, previsto como espécies não descritas, né? E peixes, então, nem se fala. Então, ainda é possível descrever vertebrados considerados grandes. Então, aqui a gente tem algumas espécies, só uns exemplos, né? Por exemplo, um primata na Tanzânia, em 2005, ou mesmo um leopardo das neves, né, de Bornéu, em 2007. A gente poderia dizer essa anta, ela é um pouco menor do que a nossa anta tradicional, né, que é o maior mamífero das Américas, mas assim, uma descrição que ainda tem algumas pessoas que acham controversa, mas de qualquer forma, né, tem um apoio genético e morfológico importante. E uma nova espécie de primata aqui no Brasil, né? O pessoal tem visitado e coletado muitas vezes nos interflúvios entre os rios da Amazônia, os afluentes da Amazônia, e tem conseguido encontrar novas formas, e nesse caso de um sagui, né? Que foi descrito no ano passado. E assim, desde que essa tabela foi feita, que nós éramos em terceiro lugar, ou segundo lugar, desculpe, né, depois da Colômbia, em termos de número de espécies, a gente certamente já passou a Colômbia em número de espécies. Tá? E isso aqui pensando na diversidade de vertebrados, sem considerar os peixes, né? E a gente sabe que a nossa fauna, pelo menos na bacia amazônica, é muito grande. Bom, e o que caracterizam essas espécies, né? Por que essa diversidade, essa riqueza de espécies é tão interessante e importante? Em parte porque eles ocupam, os vertebrados ocupam diversos espaços, desde as regiões geladas da Antártica, do Ártico, as matas florestais, né, tropicais, aos desertos, né, bem como áreas de costeiras, né, de restinga, né? Então, tanto os mares, né, a parte oceânica, tanto como a água doce, mas também áreas urbanas, né? Aqui a gente tem uma vista do nosso Largo do Pará, né? Em que então podem ser encontradas várias aves, até mesmo saguis. E diversidade de formas de corpo, né? Então, por exemplo, essa raia bastante plana, quase que voando dentro d'água, né? Até outras formas de peixes, como os ósseos, né? Que têm formas mais comuns, mas mesmo assim de grande profundidade, ou esses mais antigos, né? Como os tujão, né? Os peixes de costão e recifes, né? Né? Ou mesmo o cavalo marinho, também né, do grupo dos peixes ósseos, né? O peixe borboleta, né?
né, os vários desses, até mesmo, né, os cartilaginosos, como o tubarão, com diversas formas e tamanhos também, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o maior peixe oceânico, né, é o tubarão-baleia, né? Bom, e no caso, por exemplo, dos anfíbios, a gente tem desde um axolote, né, que fica em forma larval a vida inteira, mesmo quando sexualmente maduro, até o nosso sapo de jardim, né? Os sapos de flecha, com todas as suas cores, né? E os diferentes tipos de sacos vocais, ou mesmo as salamandras com diferentes cores e toda a parte de metamorfose bastante importante, né? Aqui mostrando um saco vocal duplo, né? Relacionado a esse comportamento de atração de fêmea, né? As salamandras, né? Sempre também bastante coloridas, como os sapos de flecha, né? E lembrar também a questão da metamorfose e as diferentes formas dos girinos, né, que vão se alimentar quer na superfície, como esse aqui assinalado, a partir desse funilzinho, né, que ele consegue obter insetos na superfície da água, até raspadores de fundo, enfim. Essas formas de corpo também aparecem na diversidade dos assim chamados répteis, né, entre aspas, tanto na forma dos diferentes jabutis e tartarugas com seus esqueletos externos, ou mesmo nos crocodilianos, né, com todas essas suas placas ósseas de proteção, os lagartos, né, cobras de serpentes, né, e, como as diferentes cores, né, de cobras corais, falsas ou verdadeiras, né, os camaleões arborícolas, né, ou mesmo esse tipo truirapeva de áreas mais secas, né, as tartarugas e aí com aquáticas marinhas, né, então com seus membros transformados em nadadeiras, né, até essas pequenas tartaruguinhas também aquáticas, né, os tigres d'água. No caso das aves, a gente muitas vezes acha que todas têm mais ou menos a mesma estrutura por conta da leveza necessária para voar, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente também tem aves aquáticas, como os pinguins, tem os grandes, ou melhor, mini voadores, né? No caso dos beija-flores, né? E, enfim, até as grandes avestruz e ema, né? Que são corredoras e não voadoras, com penas modificadas, a águia careca, né? O kiwi da Oceania, né, até esses delicados pernilongos, que são animais ligados à praia, né, e às areias e às costeiras, né, e os pombos, que ocorrem, inclusive, em grande parte nas cidades. E no caso dos mamíferos, a gente também vai ter uma diversidade de formas enorme de tamanho de corpo, né? Desde um ratinho até um elefante, dentre os terrestres, né? Um ornitorrinco com bico de pato, uma girafa, né? Com esses super pescoços longos, né? Até os morcegos voadores, né? Onça pintada, tanto terrestre, solitária, né, cangurus saltadores, né, ou mesmo focas e leões marinhos, né, com diferentes habilidades, inclusive de locomoção na terra, né, até as enormes baleias aquáticas, né, e a gente poderia, né, então falar sobre os nossos
os primatas arborícolas, né, com muitas vezes braqueadores, no caso desse macaco-aranha, ou mesmo, né, com o uso da cauda preênsil, né, para sua locomoção. Essa diversidade de formas de corpo também ocorre nos animais já extintos, né, como os dinossauros, o Tyrannosaurus rex, os Triceratops, os pterossauros, né, o tigre dente de sabre, né, os diferentes outros animais fósseis, né, como esse enorme peixe, ou as enormes preguiças, né, e lagartos emplumados, enfim. Né. E isso também se traduz em hábitos alimentares. Então, cada espécie com o seu hábito alimentar, aqui a gente já comentou um pouco sobre esse girino, aqui a gente está falando sobre um morcego, que é polinizador, né? Uma anta, que é vegetariana e come gramíneas, cascas e também frutos, né? Um vegetarianismo, né, que envolve quase todas as partes de uma planta, né, até um morcego hematófago, né, a piranha como uma carnívora essencialmente, né, mas também, por exemplo, fazendo um paralelo com os morcegos, né, os morcegos que são insetívoros, como esse mostrado, mas também morcegos carnívoros, piscívoros, enfim. E aqui mostrando também outros tipos de dieta, como o consumo, né, de caracóis, que é encontrado tanto em aves como serpentes, né, várias serpentes que também se especializaram no consumo de caracóis. E os diferentes frugívoros, né, aqui exemplificado por essa ave. Mas a gente tem tanto peixes frugívoros como mamíferos frugívoros de diferentes formas, né? E até mesmo uma espécie de anfíbio frugívoro, né? Que foi descoberta alguns anos atrás na Restinga do Rio de Janeiro. E, claro, diversidade de modos de reprodução, né? Então, aqui a gente tem um jabuti ou uma jabota, né? Colocando ovos, né? No caso dos tubarões, a gente tem tanto tubarões que colocam ovos, né? Ovíparos, como também vivíparos, né? E nós, com a nossa viviparidade característica, né? Dos mamíferos placentados. Também tem uma diversidade de modos de organização social. Né? No caso, por exemplo, da onça, é um animal solitário, né? Já esses papagaios são monogâmicos, né? Então se estabelecem relações, né, de acasalamento, por assim dizer, até alguns são monogâmicos seriais, outros são eternos, digamos assim, né? Até a organização social, por exemplo, das capivaras, que formam haréns, né, compostos por um macho, suas fêmeas e os filhotes dessas fêmeas, né? Até colônias como diz, dos pinguins, né? Então, que é um número, por assim dizer, infernal de animais, todos juntos aqui, agregados em época de reprodução. Então, a diversidade dos vertebrados, ela se baseia tanto na diferenciação dos grupos, né, que a gente vai tratar na primeira parte da disciplina, e suas características distintivas, né, como você distingue cada grupo de outro, né, os caracteres que definem cada clado, como também nas convergências aos modos de vida, alimentação, organização social, enfim, aos vários aspectos da história natural, né, de cada animal, que a gente trata na segunda parte da disciplina.
Tudo bem?